Bom dia, irmãos, amigos, familiares, ouvintes. Primeiro dia da semana, útil. Que todos tenham um dia abençoado, um dia de paz. Sejam felizes e prósperos no seu trabalho. No vídeo passado nós começamos a falar sobre o pecado dentro dessa sequência que estamos fazendo sobre o sentido da vida. E deixamos para destacar o texto básico que estamos usando lá de Gênesis 3, 1 a 6. E é o que faremos agora. Não vou ler o texto, vou falar de versículo por versículo. No verso 1, a serpente ou o dragão, Satanás, o diabo, sagaz, astuto. Essa astúcia dele se revela na pergunta que fez a Eva, aparentando ignorância quanto à ordem de Deus. É assim que Satanás sempre age, como quem não quer o mal, como não sabe nada, coisa simples. Ele é astuto, ele ilude, né? Então, o texto é bem claro, eu não tenho que duvidar, né? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos. Disse a mulher, é assim que Deus disse, aparentando a ignorância, né? Nos versos 2 e 3, nossos primeiros pais, eles tinham consciência plena da ordem dada por Deus. E a resposta de Eva à pergunta da serpente revela isso. Morrais, morte espiritual, separação de Deus. Porém, ele fala da morte física. Ele deixa isso escondido, né? A questão da morte espiritual. No verso 4, a serpente nega qualquer perigo no comer do fruto proibido. No verso 1, ele fingiu ignorância. Agora ele inverte a ordem de Deus. E ela começa a negar que Deus está falando a verdade. Ele faz isso. Então começa a lançar dúvida na veracidade da palavra de Deus. A serpente sempre questiona a ordem de Deus. Se você observar o mundo todo é assim. A palavra de Deus para eles não tem valor. Mesmo que tenha, eles dizem, não, foi escrita por homens, né? E os outros livros também, mas eles acreditam nos outros livros. Porque eles não mexem com a questão primordial do ser humano, que é o pecado. As portas de dúvidas foram abertas nos corações de nossos primeiros pais. Então, no verso 5, em seguida, a serpente apresenta vantagens. Ela dá um bote na raiz da árvore, cujo bote atinge todos os ramos da árvore. A semente insinua que eles seriam os seus olhos abertos para verem tudo melhor e com mais prazer. Eles seriam como Deus. A palavra hebraica usada no texto para Deus é Elohim, plural de majestade, não somente oniscientes, mas onipotentes. A ideia sugerida por Satanás no texto é esta: vocês vão competir com Deus, serão rivais dele. É por isso que ele não quer que vocês comam do fruto proibido. Despertou aquele ego, né? Puxa vida. Essa é uma sugestão absurda, mas é isso que com muita sutileza Satanás tem feito com os homens. Cuidado com os profetas de Satanás que apresentam ignorância ou verdades aparentes. Por trás, sempre uma coisa encoberta, intrínseca ali, para deturpar a mente sadia.
Em 2 Coríntios 14, 15 e 16, ele é muito claro nisso. E Satanás, então, porque Deus sabe, a serpente insinua que Deus não tinha nenhum bom projeto para com os nossos primeiros pais ao dar a ordem. Ele tenta mostrar que Deus está antevendo uma grande força na vida deles e que seria duro para ele competir com esse páreo. Olha o que Satanás faz. Ele coloca o homem no mesmo patamar de Deus. Esta é uma grande afronta para Deus. Satanás não somente é o acusador dos homens perante Deus, mas é o acusador de Deus perante os homens. Assim, a semente dela é sempre discórdia. Porque ele é o pai de todos que assim procede. Ele é mentiroso e o pai da mentira. E assim ele governa os homens, sem Deus. No verso 6, depois de todas essas insinuações de Satanás, a mulher se encontrou com o fruto. Olha só, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Aqui a mulher olha a árvore com bons olhos e a cobiça já despertada. Nossos primeiros pais caíram exatamente nas insinuações de Satanás. Em seguida, árvore desejada para dar entendimento. Satanás coloriu a árvore. Quando ele apresenta o pecado que ele tenta aos homens, ele sempre dá uma coloração especial, parecendo aquele final de ano, né? Aqui na nossa região, São Paulo, eles fazem aquelas baterias de fogos e o povo fica admirado em olhar aqueles estouros dos fogos no ar, estrelas e tantas imagens, né? Coisa bonita. Mas comemorando o quê? Foi assim que nossos pais primeiros viram. Não é assim conosco também? Hoje Satanás está colorindo a Cristo, a árvore da vida, com os cultos emocionais e a pregação antropocêntrica voltada para o homem. Cuidado, meu caro irmão. Observe os degraus do pecado. Ela viu, ela tomou, ela comeu. O caminho do pecado é como descer uma colina quando se começa a descer. E é difícil de parar porque ela é escorregadia. Você não tem onde se pegar. Se você não quer fazer algo pecaminoso, não toque nesse algo. Se você não quer tocar nesse algo, não olhe para ele. Se você não quer olhar para o fruto proibido, não fique perto dele. Se Deus lhe dá uma ordem para não comer tal coisa, faça tudo o que você puder para afastar-se do pecado. Quem não quer se queimar, não brigue com brasa viva, acesa. O pecado, visto biblicamente, é assim. A Bíblia dá certos nomes ao pecado ou compara a certas coisas. É visto como imundície. Ezequiel 36, de 25 a 29, você pode ler Romanos 1, 24. O pecado, ele polui e torna a alma vermelha, suja. É a ideia, Isaías 1, 18, cheia de culpa. O pecado torna tão suja, tão imunda a pessoa que passa a ter nojo de si mesmo. Ezequiel 20, 43. O pecado é visto como uma chaga. 1 Reis 8, 38, Isaías 1, 5 a 6.
torna o homem como se estivesse cheio de chagas e feridas. Pecado é um mal incurável, a não ser que alguém pague a culpa por ele. E por isso Jesus disse que os doentes é que não necessitam de médicos. Marcos 2,17. Os pecadores é que somos doentes e Jesus é a cura para eles. Isaías 6,1, né, já profetizava isso, Atos 10,38, 1 Pedro 2,24 e tantos outros textos. O pecado é visto como algo doloroso. Jeremias 2,19, Salmo 38,17 e outros textos. Quando transgredimos a lei de Deus, o nosso coração se enche de profunda dor. O pecado é profundamente dolorido. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, as dores de nossos pecados e a lamúria da nossa miséria. Ele as levou e nós somos curados delas. Isaías 53. O pecado é visto como rebelião, teimosia. O pecador anda diametralmente oposto ao céu. O pecador faz questão de desobedecer aos princípios de Deus. Ele viola teimosamente os preceitos de Deus. A palavra pachá significa rebelião. É a palavra muitas vezes usada para transgredir. Em cada pecado, o homem mostra rebelião e teimosia. Eu tenho isso nos Salmos 78, Isaías 30, Ezequiel 12. Por isso, Jesus teve que se tornar obediente para curar nossas rebeliões. E obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, 5 a 10. Como eu poderia aplicar tudo isso à minha vida pessoal? Eu e você. O pecado é coisa tão séria e profunda que para ser pago custou a vida do Salvador Cristo. Se dispôs a morrer a favor dos eleitos, a fim de que fossem resgatados pelo Pai. Agostinho considera a grandeza do pecado pela grandeza do preço pago por ele. Pense nisso. Pela obediência de Cristo é que nossa dívida foi paga. Hebreus 9, 22. Meu caro irmão, meu amigo, meu familiar, lembre-se que você também transgride a lei de Deus. Portanto, aprenda a odiar o pecado. Não brinque com ele. Ele traz aflição para a sua alma. Ele machuca o coração. Ele lhe rouba a paz. Todos nós devemos nos lembrar que não há bem algum no pecado. O pecado é um fardo pesado. A Bíblia diz que Deus se entristece pelos nossos pecados, Efésios 4:30. Para mim, isso é um grande motivo para eu tentar não pecar. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.